Senhores, eu estava vendo o documentário do Dennis Rodman, né? Até o pessoal ali falando que ele, por ser talvez em algum momento uma pessoa introvertida, mas estava tentando construir uma pessoa extrovertida para eventualmente não sofrer, né? O que talvez, não sei se faz sentido no caso dele. No documentário sobre a vida do Dennis Rodman, aparece um monte de pessoas falando sobre ele, eles cortam para cada uma delas e digam assim, todas elas dizem, claro que aquilo foi combinado, né? Elas dizem assim, eu não sou psicólogo mais, eu não sou psicólogo mais, eu não sou psicólogo mais. Ele construiu uma persona para se proteger porque eu não queria mais ser incomodado na vida. Isso faz mais ou menos sentido na vida dele, até acho que na vida dele não é bem isso, né? Porque na verdade quando ele quis demonstrar, provavelmente ele quis demonstrar não só coisas para se proteger, ele quis demonstrar, usar o corpo dele, pintar o cabelo e tal, fazer algumas loucuras, fazer tatuagem, também porque eram coisas que ele gostava, não só para se proteger. Então eventualmente sim, eu acho que todas as pessoas no final acabam estando se julgando um pouco, porque veja só, se eles dizem que até o Dennis Rodman teve, não que ele teve nenhuma relação, mas ele teve até amigos homossexuais e tal, isso também poderia ser usado ali como um instrumento de proteção. Ué, quem não se ajunta com outras pessoas para se proteger, né? Amizade é uma forma de proteção, você também busca proteção, embora não só isso, né? Ou até você busca proteger os seus amigos. Mas não só isso, né? Eles estavam falando do Dennis Rodman, de como ele assumiu uma personalidade mais explosiva e tal. Não que ele já, na verdade, mais ou menos, porque ele já era um pouco assim antes, né? Ele apenas aflorou isso mais depois. Não, para mim, não só com o objetivo de autoproteção. Eles estão tentando, de repente, né, poderiam estar usando esse argumento contra mim, e ele não faz muito sentido, porque no meu caso, eu não assumi exatamente uma personalidade louca de fazer voluntariado. Eu não usei o voluntariado para me proteger, eu usei o voluntariado para me recuperar, inclusive uma das ideias era fazer atividade secular. Então, eu vejo como não se aplica no meu caso. Pode não ser para mim, né? Mas eu não fui fazer vários voluntariados para mostrar nada para ninguém. Eu fui fazer voluntariado para também recuperar a minha autoestima e para fazer atividade secular. Eu não estava mentindo em dizer que eu deveria retornar para a atividade secular, mesmo que fosse uma coisa em que eu ficasse menos exposto para as pessoas. Óbvio, né? Até pela questão da necessidade financeira e tudo mais. Então eles estavam errados. Não era para mostrar nada. No meu caso, não foi isso que ocorreu. E mesmo em relação, por exemplo, à questão da pregação, ou mesmo à questão do YouTube, né? Eu posso ser uma pessoa introvertida que quer, pela própria introversão, me proteger de algumas questões. E o caso do Dennis Rodman. Uma pessoa que é introvertida não vai virar extrovertida do nada em pouco tempo. Se bem que no caso dele não foi em pouco tempo, né? Eles até erraram no comentário, eles mesmos são amigos do Dennis Rodman, não perceberam que na verdade não foi uma coisa tão rápida assim. Enfim, conviviam com ele, pelo que o próprio documentário demonstra, né? Mas o introvertido pode até não virar o extrovertido. Mas eu sou um introvertido que falo coisas, eu não quero só proteção. Um pouco talvez, claro. Mas não é só proteção que eu quero. Eu sou um introvertido que fala coisas porque eu tinha, no caso seja antes do YouTube ou mesmo para pregação, eu tinha uma experiência de falar em público. Se eu tenho experiência de falar em público, mesmo que pequena, mas desenvolvi isso, não quer dizer que eu deixei de ser introvertido. Não é que você mudou do dia para a noite. Não! Eu já tinha essa habilidade decorrente um pouco porque eu fui forçado, entre aspas, da faculdade. Eu tinha essa capacidade da faculdade. E aí, acabei usando instrumentos. No caso da pregação, inclusive, eu sempre falo, não fui forçado, inclusive eu não queria, né, inicialmente. E no caso do YouTube eu queria, mas é introvertido. Não, mas isso não faz diferença. Porque o introvertido pode ter a habilidade de falar em público e continuar sendo introvertido. Mesmo que ele não vire extrovertido do dia para a noite. Nem precisa. Porque ele pode ser introvertido e ter a capacidade de se comunicar, né? Essa é a grande questão. E no voluntariado o raciocínio também nem é esse, né? Então, isso não tem sentido, né? E a galera diz, não, mas ele é extrovertido, não, porque ele faz loucuras e tal. Eventualmente ele faz loucuras para se proteger. Introvertido, eventualmente, ele continuou sofrendo, então ele foi tentar ser extrovertido para tentar buscar uma proteção. A questão da busca da proteção, ela faz algum sentido. Eu não digo que esse seja um argumento totalmente falso, mas eu não acho que seja um argumento principal, porque não é só a busca de proteção, é também a busca de mudança daquilo que precisa, não só para ter proteção, mas para buscar algo melhor, né? O Dennis Rodman acabou encontrando uma solução em que ele precisaria ser extrovertido. O pessoal interpreta isso como capa. Ó. Eu não. Eu tentei buscar para melhorar justamente para retornar talvez ao status quo ante, que eu aceitei, diga-se de passagem,
em que poderia ser uma atividade secular, não poderia ser uma atividade jurídica ou não. Não, secular seria, né? Por causa da questão financeira. Então eles estão tentando construir, não, isso aqui era uma persona. Não, porque tinha o objetivo de retomar a autoestima. E não era, a questão da proteção é falsa no meu caso, porque eu confessei pecado publicamente. Então não tinha como. Aqui fecha a questão da tentativa que depois foi também dita aqui no Brasil por Rudy Landucci, tentando trazer o argumento da persona ali, da imitação, né? Não, porque eu não tentei imitar, não tentei imitar alguém que eu queria ser. Eu tentei demonstrar características que eu também tinha, apesar da introversão. Né? A introversão não estava, eu estava justamente, eu estava extrovertindo com limites, tanto que eu não tinha tantos vídeos no canal, estava extrovertindo com limites, outras características que eu também tenho, que eu queria mostrar, mas que eu tinha medo de mostrar pela introversão. Né? Mas a própria característica da mansidão não é uma persona, é uma característica que eu quero mostrar, é justamente o que eu quero proteger. A mansidão é o que eu quero proteger, mas eu também tenho que falar sobre ela. Então aí que tá, eu sou introvertido, porque eu tenho eventualmente medo de demonstrar algumas características que eu entendo boas da minha personalidade. Então, tinha esse medo, mas isso não é uma persona, é uma característica que eu tinha medo de mostrar. Isso não é capa. Então, eventualmente, eu mostro para as pessoas e estou tomando bordoada até hoje. Então, algumas talvez falsas, outras eu entendo que verdadeiras. Muitas, todas injustas, né? Independentemente se fake ou não, se com o objetivo apenas de, vamos jogar aqui para uma armadilha para colher. Tá errado, não pode. Não pode lançar armadilha na vida das pessoas. Ou ao menos não tão sucessivamente. E essa é a questão. Aí tá, não é capa espiritual, são características que eu também tenho medo de mostrar. Mas o YouTube, entre outros meios, ou entre outros métodos, são características que nós podemos mostrar. Por outros meios existentes. Talvez até inclusive pregação. Então essa é a questão, tem que se avaliar isso, né? E, bom, por enquanto é isso aí. Talvez eu tenha algumas outras informações para falar desse vídeo, mas fica aí essa reflexão nesse vídeo. Valeu, meu Deus.